Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Jaima Pinheiro de Oliveira, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Educação Infantil e Infância, do NEPEI, e do Grupo Deficiências Físicas e Sensoriais, do CNPq, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, de estatura média, com cabelos ondulados na altura dos ombros e meus olhos também são castanhos. No episódio do Cealicast de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem e da comunicação em crianças com deficiência. As crianças com deficiência fazem parte do chamado público-alvo da educação especial, que aparece nos documentos e diretrizes das políticas de educação especial do nosso país. Diretrizes e políticas essas com perspectiva inclusiva. Esse PAEE é constituído, PAEE, público-alvo da educação especial, é constituído por estudantes com deficiência, estudantes com transtorno global do desenvolvimento, TGD, e estudantes com altas habilidades e ou superdotação. Lembrando que o TGD aparece dessa forma porque a política é de 2008, mas a partir de 2013, esse diagnóstico passou a integrar o TEA, o transtorno do espectro autista. Nós vamos comentar um pouco, eu digo um pouco, pela complexidade do tema, sobre esse desenvolvimento da linguagem e da comunicação em crianças com deficiência, que faz parte desse grupo, esse PAEE. E a convidada que vai nos ajudar nessa conversa de hoje é a professora Simara Pereira da Mata, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, Simara. Obrigada, eu agradeço o convite também. Sou uma mulher parda, de pele clara, cabelos castanhos bem curtos e olhos castanhos. Eu sou pedagoga com habilitação em Educação Especial pela Unesp de Marília. Sou doutoranda em Educação também pela Unesp de Marília, na linha de Educação Especial. Sou professora de Educação Especial na Rede Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo. E desde 2014 atuo na gestão, como vice-diretora de uma escola polo de atendimento aos alunos surdos aqui do município. Atuei por 4 anos na coordenação de educação especial da rede municipal na Secretaria Municipal de Educação e hoje estou novamente como vice-diretora da escola polo de atendimento aos alunos surdos. Obrigada, Simara. Eu tenho certeza que a sua experiência vai nos ajudar muito nessa nossa conversa. O tema sobre linguagem e comunicação em crianças com deficiência, eu reitero, é bastante complexo, pois as pessoas tendem a pensar que se a criança possui uma deficiência, automaticamente ela também terá uma dificuldade ou um impedimento grave em relação à comunicação. Isso não pode ser compreendido desta forma, Eu preciso ter o raciocínio de que a criança com deficiência constrói sua linguagem de maneira diferente e, principalmente, que irá depender muito das oportunidades que ela terá de se comunicar e interagir com diferentes interlocutores. Simara, você pode falar um pouco sobre isso em relação à sua experiência como professora na rede básica? Como a Jaima disse, as pessoas tendem a achar que todas as crianças com deficiência têm alguma dificuldade nessa área, Ou que pela ausência da fala, ela tem algum comprometimento na linguagem. A fala, embora seja a habilidade de comunicação mais esperada por todos desde o nascimento de uma criança, ela não é a única forma ou a única modalidade de interação, de comunicação. Pensando nas crianças com deficiência, existem aqueles que falam sem a necessidade de nenhum apoio, de nenhum recurso, mas existem aqueles que falam pouco, ou alguns que não desenvolvem a fala, E pensando nesses alunos, a escola será um dos principais espaços para que eles aprendam a expressar suas ideias, seus sentimentos, suas vontades, por meio de outras habilidades e de outras formas. Na minha trajetória na educação especial, eu percebi e percebo ainda que a principal dificuldade, o principal desafio dos professores é em relação à identificação da forma de comunicação mais acessível para essa criança, Como começar um trabalho com uma criança com esse perfil. Por exemplo,
Eu devo usar imagens? Devo usar objeto? E se for imagem, qual o tamanho dessa imagem? Que tipo de imagem que eu devo procurar? Em quais situações que eu vou usar? Como eu vou organizar isso na minha prática pedagógica em sala de aula? Então, eu percebo que a avaliação inicial dessas potencialidades da criança e das necessidades dela em relação ao desenvolvimento da comunicação e também para o desenvolvimento da linguagem é um ponto crucial. E nesse aspecto, né, desse primeiro contato, dessa avaliação inicial, não tem como a gente não falar do papel do professor do atendimento educacional especializado, que com seus conhecimentos específicos da área e por meio de um trabalho articulado e colaborativo com o professor do ensino comum, organizar o trabalho de modo com que essa avaliação seja feita e que seja pensada as possibilidades de intervenção e de ações com esse aluno no contexto da escola. E não só o professor do AEE, né, mas também pensar nas ações intersetoriais com os outros profissionais das diferentes áreas que atuam com esse aluno, para que esse aluno seja instrumentalizado para o uso de diferentes recursos que potencializem as suas formas de comunicação, mas que também as outras pessoas que convivem com ele, especialmente no contexto escolar, né? O professor da sala de aula, os seus colegas, os profissionais de apoio, todas as pessoas sejam instrumentalizadas para utilizarem também dessas formas e para reconhecerem as suas formas de comunicação, né? Como formas efetivas mesmo, de dar significado ao que o aluno está me falando das diferentes formas e não somente por meio da oralidade. Além disso, considerando a diversidade, né, de alunos com algum comprometimento na comunicação e, portanto, a inviabilidade de ações padronizadas, é imprescindível, como falei anteriormente, esse estabelecimento de ações intersetoriais com os diferentes profissionais nos outros contextos e com a família também, o envolvimento dessa família nesse processo e nesse contexto escolar. Sim. Veja como é importante a questão intersetorial, né, Simara, porque principalmente os profissionais da saúde, né, a gente está falando de linguagem, de comunicação, e aí eu destaco a fonoaudiologia, né, que normalmente tem um contato maior com essa criança com deficiência que precisa desse apoio, que precisa dessa acessibilidade comunicativa. É extremamente importante que a escola estabeleça essas parcerias, né, intersetoriais. Destaquei a fonoaudiologia, mas a gente poderia falar da terapia ocupacional também, né, que é uma das áreas que trabalha também com comunicação alternativa, por exemplo. Bom, né, a gente está falando de linguagem, de comunicação, e acho importante falar que a linguagem ela pode ser compreendida como um fenômeno sociocognitivo que possibilita, né, a expressão de sentimentos, de pensamentos, possibilita que nós nos manifestemos sobre alguma necessidade básica, dentre outros aspectos. Nós a compreendemos como um fenômeno sociocognitivo porque ela se constitui de elementos individuais e sociais. A Simara acabou de falar para a gente dos interlocutores diferentes. Sem esses interlocutores diferentes, eu não construo essa linguagem, né? E aí eu não vou me comunicar. E aí isso quer dizer que a linguagem é construída por meio de relações e interações sociais. E ela pode ser expressa de maneiras diferentes, como ela acabou de nos dizer. E aí, ao contrário do que muitos pensam, a fala é apenas uma dessas maneiras, né? É importante a gente reiterar isso. Que a gente está falando de pessoas que podem necessitar de recursos diferentes para se comunicar e de pessoas que não necessariamente vão desenvolver a oralidade, né, ou a fala. Outro aspecto importante que a gente precisa ter em mente é que a comunicação, né, a principal função da linguagem, é um direito que não pode ser negado a ninguém. E por isso os princípios da educação inclusiva são inquestionáveis e tão importantes, porque são eles que geram essas oportunidades diferentes dessas interações que a gente está falando. Em alguns casos, essa construção linguística pode não ter um caráter tão natural como acontece com as crianças que se comunicam por meio da fala. Simara, em sua experiência, como que você vivenciou isso? Pensando na minha experiência, eu gostaria de destacar 2 grupos, né, que foram bem presentes assim, na minha trajetória enquanto professora e gestora. Então, eu penso que no grupo das crianças surdas
e no grupo daquelas crianças que têm uma necessidade mais complexa em relação à comunicação. Vou começar primeiro nesse aspecto, nesse ponto das crianças surdas, né? Dos alunos surdos, até pela minha experiência atual na gestão de uma escola polo de atendimento a esse público. Para esses alunos, é importante que a gente tenha inicialmente a clareza de que a língua de sinais é uma língua, né? Ela não é um suporte ou um recurso para a língua oral, nada disso. Ela é uma língua com todos os requisitos que ela deve ter para se constituir como língua e é oficialmente reconhecida como tal no nosso país. E além disso, né, que para que a apropriação dessa língua ocorra para essas crianças surdas, embora aconteça em uma modalidade diferente, que é a modalidade gesto-visual e não oral-auditiva, como é para os ouvintes, para que essa apropriação aconteça, ela vai acontecer da mesma forma como ocorre para os alunos ouvintes ou para as crianças ouvintes, ou seja, pelas interações cotidianas com pessoas falantes da mesma língua. É assim que a gente se desenvolve, né? É assim que as pessoas ouvintes desenvolvem a língua oral, pelas interações e por essa convivência com outras pessoas que já têm um domínio, que já utilizam a língua da comunidade na qual ela está inserida. O mesmo deve acontecer para a criança surda, que isso aconteça em um contexto natural, o mais natural possível, com outras pessoas que falam da mesma língua. Contudo, para que esse aluno tenha acesso a um ambiente escolar linguisticamente favorável, né, para o seu desenvolvimento e para a apropriação dessa língua, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ele precisa estar numa escola onde a língua de sinais se faça de fato presente, onde essas interações aconteçam pela língua de sinais. Ou seja, ele precisa ter colegas falantes da língua de sinais, adultos falantes dessa língua e adultos surdos e adultos ouvintes. É importante que todo o contexto considere essa língua como uma língua de instrução, como primeira língua desse sujeito, pois é essa língua que vai dar a base para a aprendizagem dos outros conteúdos escolares e, inclusive, para a aprendizagem de outras línguas, por exemplo, a língua portuguesa, né? Dessa forma, precisamos, para esse público, né, para esses alunos, de uma organização escolar do ponto de vista linguístico e metodológico muito específica. Por isso que nós trabalhamos com essas escolas que atuam numa perspectiva bilíngue. Em alguns lugares essas escolas são exclusivas para os alunos surdos. Aqui no município em que eu atuo, especialmente pelo número de alunos que a gente tem e de não existir uma demanda para a criação, por exemplo, de uma escola bilíngue, nós atuamos nesse formato de escola polo, então em que todos os alunos em idade de ensino fundamental que são surdos e falantes da língua de sinais vão para lá para que seja realizado esse trabalho em uma perspectiva bilíngue, na qual a língua de sinais é a primeira língua para a instrução e para o desenvolvimento geral, tá? Então, assim, acho que esse é um primeiro aspecto dentro da minha vivência profissional, que envolve a questão da comunicação e da linguagem e a necessidade de uma estruturação, uma organização escolar bastante específica. O segundo aspecto, também observado na minha trajetória, refere-se aos alunos com deficiências consideradas mais complexas, por exemplo, os alunos com deficiência múltipla sensorial ou os alunos com surdo-cegueira, que exigem alguns apoios maiores, né, em relação ao estabelecimento da comunicação, ao desenvolvimento da linguagem. Para esses alunos, o que eu observei durante a minha trajetória é que é um desafio muito grande para os profissionais a identificação dos canais de acesso para a comunicação, né, com esses alunos. Muitas vezes, por desconhecimento das diferentes possibilidades de comunicação que esse aluno tem em relação aos recursos e estratégias, o professor avalia o aluno como alguém que não se comunica, né? Então, assim, não é raro a gente, na minha trajetória, por exemplo, como coordenadora de educação especial, ir em alguma escola e um aluno com uma deficiência mais complexa e ouvir dos professores, ele não tem comunicação ou ele não se comunica, né? E às vezes até da própria família.
Então, eu percebo que o desafio maior, assim como eu já falei anteriormente, é em relação a esse primeiro contato, a identificar quais as potencialidades desse aluno. Então, por onde eu posso começar? Quais os principais canais de acesso que eu tenho para interagir com ele? E principalmente para significar o que ele está falando de alguma forma, né? O que ele quer me comunicar. Pois, se o professor não significa, não reconhece esse aluno como alguém que se comunica, fica praticamente impossível pensar em ações de ensino e de aprendizagem, porque a comunicação é a base para a aprendizagem, né? Em todo o processo de ensino, em toda relação na educação, a gente precisa dessa troca. Então, se o professor não reconhece esse aluno como um sujeito com potencial para se comunicar, como eu vou pensar nas ações, né, de outras demandas e outros conteúdos que eu preciso trabalhar na escola? Então, eu gostaria de destacar esses dois aspectos, pensando na minha trajetória. A questão dos alunos surdos, que requerem um espaço linguisticamente favorável, e para isso essa organização de uma educação na perspectiva bilíngue, e desses alunos com necessidades mais complexas, que muitas vezes não são vistos como alguém com potencial para a comunicação. Sim. E é extremamente importante, Simara, esse destaque que você faz, né? Porque tem algumas pessoas que interagem com esses alunos como se eles não compreendessem, né? E às vezes nós corremos riscos, né, de falar coisas próximas dessas crianças ou adolescentes, pensando que eles não estão nos entendendo, né? E a maioria não só entende, como até tenta se manifestar de alguma forma, né? Mas infelizmente, por causa de limitações, né, sensoriais ou de outras também, isso pode não acontecer, né? Essa manifestação ou essa comunicação acaba sendo limitada. Bom, para fechar nossa conversa, Simara, eu gostaria que você comentasse agora de uma forma mais específica sobre uma pesquisa que você fez, aliás, está terminando, né? Terminou, com uma criança com surdo-cegueira, né? Essa pesquisa tem pontos extremamente importantes que falam sobre essas interações pedagógicas e a comunicação como base, né? Principalmente do acesso curricular escolar, né, do acesso ao currículo escolar. E aí fique à vontade, Simara, para falar inclusive sobre o conceito, né, de surdo-cegueira, já que a gente tocou mais de uma vez, né, nesse ponto. A surdo-cegueira, ela é a deficiência de menor prevalência dentre as deficiências que compõem o público-alvo da educação especial, né? Por esse motivo, dessa baixa prevalência, alguns estudos apontam o reduzido número de investigações na área e ainda os maiores desafios em relação à escolarização desses alunos, justamente pelo desconhecimento dos profissionais que estão na escola acerca da própria condição e também das possibilidades de atuação com esses alunos. Bem, de forma geral, assim, uma definição, a surdo-cegueira se caracteriza pela combinação das perdas sensoriais, da visão e da audição, em diferentes níveis, né? E essa combinação limita as atividades do indivíduo e restringe a sua participação na sociedade, de uma forma que exige a oferta de serviços específicos e algumas alterações no ambiente. Essa condição ela pode ser de origem congênita ou adquirida. No mestrado, eu realizei uma pesquisa que teve como objetivo identificar, na perspectiva de profissionais da saúde e da educação, que atuaram com o sujeito com surdo-cegueira congênita, aspectos da comunicação utilizados nos diferentes espaços e contextos de atendimentos. Como eu falei, a surdo-cegueira se caracteriza pela combinação dessas perdas em diferentes níveis. A surdo-cegueira já é uma deficiência de uma prevalência menor dentre as outras deficiências. Dentro da própria surdo-cegueira, a quantidade de pessoas com uma surdo-cegueira total é menor ainda, né? Então, como eu falei que é em diferentes níveis, é desde uma perda leve na audição, com uma baixa visão, até a perda total da visão e da audição. Nesse caso, o sujeito que a gente abordou nessa pesquisa no mestrado era um sujeito com surdo-cegueira congênita total.
que já pressupõe para a gente um desafio maior, né, em relação ao desenvolvimento da linguagem e da comunicação, desenvolvimento da linguagem principalmente, e também a organização de todos os processos dentro da escolarização dele. Como resultado, nessa pesquisa de mestrado, nós identificamos 5 categorias sobre aspectos da comunicação a partir dos relatos desses participantes, que eram profissionais da saúde e da educação. E esses relatos indicaram conteúdos e ações sobre as primeiras tentativas de comunicação com o sujeito, o desenvolvimento de conceitos, comunicação multimodal, comunicação receptiva e comunicação expressiva. Além disso, nós identificamos perspectivas iniciais do trabalho desses profissionais com o sujeito com surdo-cegueira congênita em relação à ideia da comunicação como base para o desenvolvimento. Também em relação à articulação entre os profissionais para o trabalho com o aluno e a proximidade desses profissionais com a família. Os resultados que nós obtivemos nesse estudo nos permitiram considerar alguns pontos. Primeiramente, o primeiro ponto que a gente observou é que ao longo do desenvolvimento, esse aluno com surdo-cegueira total naquele caso, não teve a introdução sistematizada de um sistema de comunicação alternativa. E, além disso, que a escola não recebeu nenhuma orientação em relação a isso, Mesmo os profissionais sinalizando que a comunicação é a base de todo o trabalho, quando o sujeito estava em atendimentos em diferentes contextos, os relatos nos indicaram que não havia essa introdução de um sistema de comunicação que pudesse favorecer o seu desenvolvimento e, de uma maneira geral, consequentemente, o seu desenvolvimento escolar. Essa não implementação de um sistema, de uma forma sistematizada, dessa comunicação por meio de todos os profissionais no contexto da saúde e no contexto da educação, pode ter dificultado e gerado maiores desafios no contexto escolar e talvez até limitado o avanço de muitos aspectos em relação ao seu desenvolvimento, incluindo a linguagem, Diante disso, que nós percebemos é que é praticamente inevitável que a função comunicativa da linguagem não seja o foco de maior parte das relações estabelecidas com esse aluno e também provavelmente com outros alunos com condição semelhante pelos profissionais. Isso indica que uma análise minuciosa da comunicação desse sujeito e de sujeitos com condições semelhantes deve ser realizada e deve fundamentalmente considerar o contexto no qual ocorre e as intenções comunicativas desse sujeito, que tem a ver também com o que nós conversamos na questão anterior, sobre dar significado, reconhecer como um sujeito que pode se comunicar, Ótimo, Simara. Bom, mais uma vez eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Essa conversa foi apenas um bate-papo inicial, pois como vocês puderam observar, trata-se de um tema complexo e com muitas particularidades, como essas que a Simara acabou de nos contar. Dentro dessas particularidades, nós poderíamos falar também sobre as crianças que só conseguem se comunicar e só conseguem construir sua linguagem por meio de um sistema de comunicação alternativa, que a Simara acabou de falar também. Enfim, quem tiver interesse em saber mais sobre esse tema, inclusive sobre aspectos da linguagem escrita, é só entrar em contato conosco e acessar os materiais do SEALI. Até a próxima oportunidade. Obrigada e até a próxima. Este foi o SEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail sealicast@gmail.com.